Bem-vindos a mais um episódio do GuiaCast. Hoje vamos conversar sobre um tema que une ciência, saúde e qualidade de vida. A prática de atividade física na prevenção e no tratamento do câncer. Estudos mostram que o exercício pode reduzir riscos, melhorar a resposta aos tratamentos e trazer benefícios significativos ao bem-estar dos pacientes. Para falar sobre isso, recebemos aqui a ilustre oncologista, doutora Fernanda Telles. Doutora, seja muito bem-vinda ao GuiaCast. Muito obrigada. Eu queria primeiro agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui, podendo falar com vocês e com todo mundo que nos ouve sobre um assunto que, ao meu ver, é pungente. A gente precisa falar sobre isso precisa entrar na cabeça das pessoas de uma forma geral. Então, me sinto muito honrada com o convite e espero que todo mundo aproveite bastante. Nós que agradecemos. Então, para iniciarmos, poderia explicar assim, de que forma o exercício físico pode ajudar na prevenção do câncer e por que ele é considerado, parte do cuidado integral em oncologia? Bom, que o exercício físico faz bem para a saúde de uma forma geral, acho que todo mundo sabe disso já é uma informação muito difundida, Mas a relação do exercício físico com o câncer especificamente é uma coisa das últimas 2, 3 décadas, mais ou menos, A gente vem, ao longo dos últimos 20 anos, entendendo um pouco melhor como o exercício físico é capaz de fazer isso. E hoje a gente consegue dizer com uma certa tranquilidade que o exercício físico ele pode não só prevenir o câncer, como potencializar os resultados dos tratamentos, sejam eles cirurgia, radioterapia, quimio, imunoterapia, enfim. Todos eles são potencializados em seus efeitos de resposta à doença, de cura, até mesmo de cura, pelo exercício físico. Então, além de prevenir e potencializar os efeitos do tratamento, a gente sabe que ele ainda pode evitar, diminuir a chance desse tumor voltar num segundo momento. Então, hoje em dia, a gente não consegue, nem pode falar de tratamento oncológico sem levar em consideração o exercício físico. Então, é por isso que, quanto mais o tempo passa, o exercício físico está dentro de todas as principais diretrizes nacionais e internacionais de cuidado do paciente oncológico. Perfeito, perfeito. E quais são os principais mecanismos pelos quais a atividade física pode reduzir o risco de desenvolvimento do câncer? Bom, para a gente explicar, os mecanismos pelos quais o exercício físico pode reduzir o risco de câncer, prevenir, etc., a gente precisa falar um pouquinho de como surge o câncer, Senão o discurso fica meio sem sentido. De uma forma muito resumida, claro, mas existe um complexo mecanismo de vários fatores que acontecem entre si para um câncer surgir, para uma célula cancerígena surgir, sobreviver e se multiplicar e conseguir seguir sobrevivendo dentro do nosso organismo. O surgimento de uma célula cancerígena ou defeituosa é uma coisa que acontece a todo momento no nosso organismo. A questão é que nós, como um organismo, temos inúmeros mecanismos de proteção, de defesa. Então, a gente tem hormônios, a nossa imunidade, isso daria um outro podcast, a gente pode até marcar o próximo. Claro. Mas, enfim, então a gente tem muitos mecanismos de defesa, então isso está acontecendo o tempo todo. O nosso corpo toda hora produz células doentes, cancerígenas, mas a gente vai lá e de alguma forma consegue acabar com ela. Então, o exercício físico, ele age em basicamente 3 pilares, São hipóteses que a gente hoje em dia consegue entender um pouco melhor, que ele age tanto no sentido de metabolismo e de questões hormonais, Então, quando a gente faz o exercício, a gente muda todo o nosso ambiente ali dentro do nosso organismo, tornando aquele ambiente hostil, ou seja, ruim para uma célula cancerígena sobreviver, se multiplicar e continuar por ali. Então, existe essa questão mais relacionada a metabolismo e hormônio. Existe uma outra questão fundamental, que o exercício físico ele aumenta a nossa capacidade como sistema imunológico. A gente hoje em dia entende que o câncer, além de uma doença genética, é uma doença imunológica, porque o nosso sistema imune é capaz, de uma forma geral, de reconhecer uma célula doente e acabar com ela.
Então, é necessário que alguma coisa falhe nesse processo para que um câncer se desenvolva. Então, o exercício físico ajuda também nesse pilar da questão da nossa imunidade. E, além disso, por último, a gente sabe que para um câncer se desenvolver, ele cria dentro de um microambiente, que a gente chama, né, todo um ambiente propício para ele se multiplicar ali da forma como ele gosta de fazer, né? O exercício físico cria vasos sanguíneos ali nessa região próxima ao tumor, saudáveis, que mudam todo esse microambiente e, mais uma vez, tornam esse ambiente hostil, de modo que uma célula cancerígena e várias células formando o tumor não consigam se proliferar ali de forma perpétua, né? Gente, que interessante. E, doutora, além da prevenção, o exercício também ajuda no controle de fatores de risco, como obesidade, hipertensão e diabetes, que estão ligados a vários tipos de câncer? Sim. Isso é muito interessante, né? E é até importante a gente entender, né, que, na verdade, são coisas distintas, né? Hoje em dia, a gente já sabe que a síndrome metabólica, de uma forma geral, o que é a síndrome metabólica? Quando a pessoa tem uma tendência a obesidade, pressão alta, diabetes, problema de colesterol, isso tudo compõe uma síndrome que a gente chama de síndrome metabólica. E esse ambiente, né, essa síndrome gera um ambiente propício para o desenvolvimento do câncer. Então, essa síndrome por si só já é um fator de risco considerável para a gente desenvolver câncer. E aonde que o exercício físico entra aí? Né? A gente sabe que o tratamento para síndrome metabólica, e isso inclui para obesidade, para o diabetes, para pressão alta, para o problema de colesterol, todo mundo é orientado e faz parte do tratamento dessas doenças fazer exercício físico, né? Então, a partir do momento que o exercício físico trata doenças que indiretamente aumentam a chance de câncer, existe, além do impacto direto do exercício físico por si só, o fato dele diminuir todas essas comorbidades, que a gente chama, né? Pressão alta, ele ajuda a controlar, diabetes, colesterol, tudo isso o exercício também melhora, né? Então, além do impacto direto do exercício físico sobre a prevenção do câncer, a gente ainda tem esse impacto indireto, no que se refere a essas outras doenças relacionadas ao metabolismo. Perfeito. E quais hábitos de vida, quando aliados ao exercício, podem potencializar essa proteção? Uma coisa que eu sempre acho importante falar, quando a gente fala de hábito de vida, e eu tenho muito cuidado com isso, é importante deixar claro que o câncer é um processo extremamente complexo e é impossível que um único fator gere um câncer. Como eu já falei antes, é um processo complexo e um monte de coisa tem que acontecer ao mesmo tempo, tem que dar errado um monte de coisa para que aquele câncer aconteça. Então, toda vez que a gente fala de hábito de vida, eu tenho muito cuidado em não culpar os pacientes que, por acaso, desenvolveram um câncer, né? É comum esses pacientes se sentirem culpados. E acho que quando a gente fala disso, né, de hábitos de vida e como os hábitos de vida podem ter impacto nisso, eu tenho esse cuidado. Então, ainda que, né, você não tenha hábitos de vida dos mais saudáveis e acabou desenvolvendo um câncer, esse não foi o único fator, a culpa não é sua, tá? Então, passando dessa parte, a gente sabe hoje em dia, né, que existem alguns hábitos de vida que já estão muito bem relacionados à prevenção, ao aumento do risco de câncer, né? O câncer não vai acontecer só por conta daquele hábito, né? Então, porque senão, se fosse assim, todo paciente que fuma teria câncer de pulmão. E a gente sabe que isso não acontece. Sim. Existem coisas que não estão no nosso controle quando a gente está falando de saúde e de câncer, né? Mas os hábitos estão. Né? Então, a gente tem que focar aí. A gente tem que focar no que a gente tem controle. Para um câncer aparecer, vai ter coisa que não está no nosso controle, mas o que está no nosso controle a gente tem que tentar fazer. Então, exercício físico, dieta balanceada, tratamento de obesidade, né? Alimentação, evitar embutidos industrializados. A gente já sabe que isso tudo diminui o risco de câncer e isso está no nosso controle. Então, é importante que todo mundo tenha consciência e leve isso para o seu dia a dia e tenha esse poder de decisão, né, no dia a dia da vida. Quais são os principais benefícios da atividade física para pacientes em tratamento, seja quimioterapia, radioterapia ou imunoterapia? Vamos lá. Quando a gente está falando de oncologia, né, é um ambiente muito vasto. Então, a gente tem que ter cuidado
Por quê? O paciente ele pode estar limitado por uma cirurgia que ele fez, por exemplo, né? Ele pode estar num pós-operatório, ele pode ter sintomas descontrolados, eventualmente, pela doença. Então, é muito importante sempre frisar a importância do acompanhamento médico, do acompanhamento profissional, de um educador físico, de um fisioterapeuta junto, né? Porque isso tudo precisa ser levado em consideração. Tirando essas variáveis, esses detalhes que podem variar de uma situação para outra, a gente já sabe, hoje em dia, com tranquilidade, que o exercício físico, ele não só aumenta os resultados quando a gente fala de tratamento, como ele ajuda o paciente a lidar com os efeitos colaterais deste tratamento, né? Então, seja ele a radioterapia, seja a quimioterapia tradicional, que pode trazer muitos efeitos muito conhecidos, né? Como o próprio enjoo, fadiga, né? Que é aquela moleza que o tratamento pode dar. O exercício físico está em todas as diretrizes nacionais e internacionais como tratamento para esses efeitos colaterais. Então, a gente não consegue mais desvincular uma coisa da outra. E geralmente o que eu falo para os meus pacientes eu estou prescrevendo a quimioterapia, ou eu indiquei a radioterapia, e eu estou prescrevendo o exercício físico. É a mesma coisa. Bacana. Então, se ele tem condições, né, claro, físicas, e está num momento em que ele é capaz de realizar o exercício, ele entra com uma prescrição médica. Fantástico. E os exercícios podem ajudar a reduzir efeitos colaterais, como fadiga, náusea, perda de massa muscular? Sim, sem dúvida, né? A fadiga e a náusea já é bem conhecido, né? É claro que a gente tem que tentar ir adaptando para cada caso, mas a fadiga costuma ser um efeito colateral extremamente comum em todos os tipos de tratamento, seja rádio, seja químio, seja imunoterapia. Então, o exercício físico adaptado para a realidade de cada paciente muda tudo. E isso é engraçado porque às vezes o paciente ele não acredita, né? Eu falo, só começa. Se mexe, faz alguma coisa, uma caminhada que seja, um exercício em casa, que você vai começar, vai ver diferença e vai melhorar, não dá outra. Ele, às vezes, tem um pouco de resistência de começar, demora, mas quando ele começa, ele fala, doutora, você tinha razão, foi só ir que a disposição melhorou. Então, realmente melhora. E essa questão da massa muscular também é uma coisa que preocupa, né? Porque os tratamentos, de uma forma geral, eles tendem a causar muita perda de massa muscular. E a gente sabe que músculo é saúde também, Sim. né? Inclusive em oncologia. Então, o exercício é fundamental, assim como geralmente eu recomendo aos meus pacientes um acompanhamento nutricional também, para que o exercício trabalhe junto com a nutrição para a gente ter um substrato, né? Uma coisa alimenta a outra de forma a se potencializar. Sim. E no aspecto emocional, como a prática regular pode contribuir para reduzir a ansiedade, depressão e melhorar a autoestima do paciente oncológico? Olha, o exercício físico, né, ele também já é muito conhecido como tratamento para depressão ou quadros de ansiedade, né? Eu entendo que o exercício físico no consultório de oncologia ele tem que sair como prescrição para a maioria dos pacientes e num consultório de psiquiatria também, né? O efeito do exercício na bioquímica cerebral já é amplamente conhecido e faz muita diferença, né? Então, não que necessariamente os pacientes oncológicos estão deprimidos, né? Às vezes uma coisa anda com a outra, mas nem sempre. Mas é um processo psicológico, né? Difícil. É uma fase que a pessoa está atravessando que ela precisa lidar com várias limitações, vários medos. Então, ainda que não existissem todos esses benefícios do exercício físico que a gente já falou, ele seria indicado só por esse efeito que ele pode ter na questão química cerebral mesmo, da autoestima e até mesmo do senso de utilidade, sabe? E de mobilidade que o paciente oncológico pode se beneficiar. Perfeito. E quais tipos de exercícios são mais recomendados para cada fase do tratamento? Então, a maioria dos estudos que avaliam, né, essa questão do exercício físico, ele considera exercícios aeróbicos, ou seja, não necessariamente musculação, não necessariamente crossfit, são exercícios aeróbicos, ou seja, é caminhada, é a natação, é uma bicicleta. Então, são coisas que são relativamente simples e fáceis da gente fazer, começar e ir progredindo, né? Então, geralmente, eu recomendo que comece com uma caminhada, com uma natação,
Claro que isso precisa ser avaliado ali no contexto de pós-operatório, de tratamento, mas exercícios aeróbicos de uma forma geral, né? E os estudos geralmente apontam uma média de 150 minutos de exercício aeróbio por semana, né? Isso acaba dando 3 vezes na semana, por mais ou menos 1 hora, ou de segunda a sexta, meia hora, né? Você consegue ir diluindo isso de uma forma que funcione na sua rotina. Perfeito. E existem exercícios que devem ser evitados em determinados momentos, como durante queda de imunidade ou complicações específicas? Olha, sim, né? A gente tem que ter esse cuidado, por isso que eu sempre reforço, né? A gente fala super bem do exercício, mas precisa haver, né, uma parceria ali entre o médico, o paciente e a equipe multidisciplinar, que muitas vezes envolve nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, né? Hoje em dia a gente sabe que já existe especialistas em oncologia em todas essas áreas, né? E as pessoas estão aí para todo mundo ter acesso. Então, existem sim, tá? Quais são as situações que mais preocupam, né, o médico com relação ao exercício físico e pacientes oncológicos? A primeira delas é a questão da imunidade, né? A gente sabe que o tratamento muitas vezes pode reduzir a imunidade e a academia, sai isso toda hora na mídia, é um ambiente extremamente sujo e perigoso, né? Então, eu reforço as medidas de higiene, no geral, eu evito a proibição, né? É muito difícil ter algo que eu proíba dos meus pacientes, mas tem que reforçar as medidas de higiene, dependendo da academia, pode ir de máscara, ter o hábito de lavar a mão. Mas uma coisa que também que eu recomendo e que é totalmente factível e possível é o exercício dentro de casa mesmo, né? Ou uma caminhada ao ar livre, ou exercício ao ar livre. Então, geralmente, isso não é desculpa. E a outra questão que me preocupa é a questão de quando a gente tem uma doença um pouco mais avançada, com o acometimento de alguns órgãos pela doença, né? Como o osso, por exemplo, né? A gente sabe que existem algumas doenças que têm uma tendência a fazer metástases para os ossos. E quando a gente está falando de exercício, isso é uma coisa importante, porque o osso doente ele fica mais frágil, mais propenso a fraturas, Sim, né? Então o paciente acaba ficando em risco. Nesses casos, não é proibido o exercício, mas a gente precisa ter uma equipe acompanhando, sabendo direitinho aonde que está a lesão, qual o exercício mais seguro, o que que deve evitar e como conduzir, né, a evolução nesse exercício. perfeito. E por que é fundamental ter orientação médica e muitas vezes apoio de fisioterapeutas ou educadores físicos especializados? É exatamente isso, né? Porque realmente a oncologia é uma vasta especialidade, é uma especialidade médica que envolve inúmeros padrões de doença, né? Então a doença ela pode se manifestar de várias formas. Então, desde o cuidado pós-operatório, por exemplo, de uma mulher que operou a mama, de uma mulher de uma pessoa que operou o abdômen, né, a barriga, uma neurocirurgia, por exemplo. Então, existem cuidados específicos na realização dos exercícios relacionados ao pós-operatório, por exemplo, né? E também relacionados a essa questão de local de acometimento, né? Então, um paciente que operou a barriga, ele pode ter um risco maior de fazer hérnias, por exemplo, abdominais. Então, o profissional de educação física, o fisioterapeuta, precisam fazer uma orientação de exercício voltada para evitar que isso aconteça. O paciente que tem metástase óssea, por exemplo, a gente precisa saber aonde está essa lesão e quais são os movimentos que trazem risco, né, para ser realizado esse exercício. Então, é fundamental esse acompanhamento. Perfeito. Muitos pacientes sentem receio de começar a se exercitar durante o tratamento. Como dar o primeiro passo de forma segura? Geralmente, eu recomendo para os meus pacientes. É claro que o ideal, né, é que todo mundo tivesse acesso a um educador físico, a uma nutricionista e tudo. Mas o que eu recomendo geralmente, principalmente para os que não conseguem ter esse acesso, é conversem com o seu médico, né, com o seu oncologista. Ele vai saber te dizer se existe risco específico de algum tipo de atividade, né, começa devagar, né? Geralmente eu recomendo, começa caminhando. Ah, não, doutora, caminhar tá muito fácil. Tudo bem. Aí a gente começa a progredir aos pouquinhos, sempre respeitando os seus próprios limites, né? Então, caminhando,
pedalando, dependendo do caso, conversa com seu médico, pergunta: tem alguma contraindicação de eu fazer caminhada, doutor? Pronto, e começa assim. E dali você vai se exigindo cada vez, a caminha um pouco mais rápido, daqui a pouco pergunta se pode fazer uma academia, alguma coisa mais específica. Ótimo. E quais estratégias podem ajudar o paciente a manter uma rotina, mesmo em dias de maior cansaço? Bom, nesses casos, né, o ideal é a rotina, né? Quando a pessoa ela já está com uma rotina estabelecida, mesmo nos dias que está mais difícil, ela tende a conseguir seguir ainda que devagar, né? Então, às vezes a pessoa, eu tenho, por exemplo, pacientes meus que fazem musculação pesada fazendo quimioterapia. Que bacana. Mas a gente sabe que isso não é para todo mundo. Então, e eu também acho que dá seu tempo. A gente sabe que essa questão da fadiga, ela às vezes está muito relacionada ao momento do tratamento do ciclo, né? Geralmente os tratamentos oncológicos a gente faz em ciclos. É um ciclo a cada 3 semanas, é um ciclo a cada mês. Então, a gente sabe que às vezes próximo ao ciclo é mais difícil, o paciente fica mais cansado. Descansa. Descansa nesse período, daqui a pouco retoma. Né? Mas o ideal é tentar sempre fazer alguma coisinha, porque, como a gente viu, o movimento reduz a fadiga e te ajuda a sentir melhor nesse período, né? Sim, sim. E como que os familiares e cuidadores podem ajudar a incentivar a prática de exercícios no dia a dia? Isso eu acho ótimo. O poder dos familiares e do cuidador nesse contexto é impressionante, tá? Então, geralmente, o que eu recomendo é vai junto. Puxa a pessoa para uma caminhada. Não, você vai comigo, a doutora mandou, vai comigo. Geralmente funciona, né? Então, é claro que é importante a família, né? E esse é um cuidado que eu tenho muito também, né? Porque às vezes a família, os amigos querem muito ajudar, e eventualmente podem acabar tornando a situação um pouco mais pesada. Né? Então tem que ter cuidado, não é também para tornar aquilo uma obrigação, uma coisa chata. É tentar facilitar, né, para o paciente. Então, você topa uma caminhada? Então eu vou com você. Assume aquele compromisso. É seu compromisso com aquele familiar, com aquela pessoa que está doente, com aquele amigo, levar para caminhar de manhã, por exemplo. Né? Então, acho que é nesse sentido, né, de tentar facilitar de todas as formas. Perfeito. Doutor, agora eu vou te fazer algumas perguntas, né, que alguns pacientes mandaram para gente. Por exemplo, a Ana nos perguntou: estou em radioterapia e sinto muita fadiga. Vale a pena insistir nos exercícios ou devo esperar terminar o tratamento? Então, é exatamente isso que a gente estava falando, né? Eu sempre peço para insistir e tentar. Se tentou, não foi legal, não me senti bem, não gostei, aí para e dá o seu tempo. Mas eu confesso, nenhuma vez eu falei para o paciente insistir, ele insistiu e se arrependeu. Ah, Sempre perfeito. vale a pena. Ah, que bom, que bom. Então, a perguntinha agora do João. Quem já teve câncer pode praticar exercícios intensos, como corrida, musculação, ou há limitações permanentes? Olha, como eu comentei, né? Cada caso é um caso, pode haver alguma restrição específica para o seu caso. Mas, no geral, né, correndo tudo bem, não havendo nenhuma contraindicação, o paciente pode sim manter atividades físicas pesadas. É claro que isso tem que ser uma coisa gradual, né? Não é uma pessoa que está sedentária e quer virar atleta justamente nesse momento. Mas se é uma pessoa que já tem o hábito, que já se movimenta, geralmente ele consegue manter todas essas atividades. Perfeito. Vamos à pergunta da Patrícia. Atividade física ajuda a prevenir a volta do câncer depois do tratamento? Olha, ajuda. E esse foi, inclusive, um tópico super importante no último Congresso Americano de Oncologia, né? Que é o congresso que acontece todo ano em junho, em Chicago. Como eu comentei, né? A gente tem muito estudo e há muitos anos a gente fala de exercício físico, mas esse estudo apresentado agora em junho foi o maior e o melhor estudo no sentido de gerar dados científicos, né? Que a gente confia. Foi o maior estudo feito para exercício físico, avaliando justamente esse risco de recidiva da doença. Eram pacientes com câncer de cólon, intestino grosso, né? Eram 900 pacientes, eles dividiram em 2 grupos. Um grupo recebeu um apoio com um educador físico,
mantendo a frequência de exercícios e motivando a pessoa, e o outro grupo não. E ao longo dos anos, esses pacientes foram operados, fizeram quimioterapia e depois seguiram um grupo com exercício, o outro não, e foram sendo acompanhados por anos. E o resultado mostrou a diferença, que quem fez exercício teve quase 40% menos chance desse câncer voltar e de morrer. Quer dizer, Caramba. é um pilar de tratamento, né? Não tem Sim, como ignorar isso. com certeza. Doutor, vamos falar agora um pouco de mitos e verdades. É verdade que pacientes com câncer não devem se exercitar por causa da fadiga? Mito ou verdade? É mito. A gente já sabe que exercício físico é tratamento para fadiga. Então, é importante, como a pessoa perguntou ainda agora, é importante tentar. Porque muitas vezes se movimentar melhora a fadiga. Perfeito. E é verdade que a atividade física pode ajudar a aumentar a eficácia nos tratamentos? Sim, é verdade. Esse estudo que eu comentei agora há pouco, ele comprovou isso, né? O exercício, ele aumenta a eficácia dos tratamentos tradicionais. Ah, perfeito. E é verdade que apenas exercícios leves são indicados para pacientes oncológicos? Não, isso é mito também, reforçando sempre, cada caso é um caso, a gente precisa analisar isso com a equipe médica, né, com o educador físico, mas não havendo nenhuma contraindicação absoluta à realização dos exercícios, não necessariamente precisa ser algo só leve, tá? Perfeito, perfeito. Bom, doutora Fernanda, para encerrarmos, qual mensagem você deixaria para pacientes e familiares sobre a importância do exercício físico, tanto na prevenção quanto no tratamento do câncer? Acho que é importante sempre lembrar, né? Eu sempre gosto de trazer essa questão de que o paciente oncológico ele não deve se sentir culpado por estar doente, por ter ficado doente. A doença ela não surge por um único fator. Então, os hábitos de vida não são os únicos responsáveis, né, por um câncer surgir. Mas, como eu disse, tem muita coisa que não está no nosso controle, mas tem coisa que está, né? E o que está no nosso controle são os hábitos de vida e, mais especificamente, o exercício físico. Hoje em dia, já está mais do que comprovado que, por si só, independente do efeito na obesidade, do efeito na dislipidemia, em todas as outras comorbidades, o efeito direto do exercício físico sobre o nosso organismo, ele traz muitos benefícios. Então, eu entendo que hoje é algo que a gente tem que aceitar que faz parte do tratamento. Se fosse um comprimido, todo mundo ia querer tomar. Com certeza, com Né? certeza. Então, a gente precisa se dedicar e incluir isso na nossa rotina como uma medicação mesmo. Perfeito. Bom, doutora, agradecemos então, né, a doutora Fernanda Teres por compartilhar orientações tão valiosas sobre exercício físico e câncer. Muito obrigado. Obrigado vocês pelo convite, é uma honra estar aqui. Tá. Esse episódio reforça como o movimento pode ser um grande aliado na prevenção e no tratamento e na recuperação dos pacientes. Meu nome é Márcio Pereira e até o próximo GuiaCast.